Olá, aqui é o Andrés, novamente. Estou aqui em Würzburg, na minha sede na Octagon, na minha sala. Então, pegando o visual aqui de outubro, meio friozinho. Na verdade, outubro já é um dos piores meses para nós aqui na Alemanha, começa a ficar frio, né? Então, mas ainda estou aqui, estou com a janela encostada, aí vocês podem ver, e dá para ficar de camiseta, então tá bom. Mas daqui a pouco aqui os dias escurecem bem cedo. Uma das coisas que eu menos gosto aqui, na verdade, é porque nós vamos pegar a partir de lá pelas 8h30, novembro fica escuro e 4h30 já começa a escurecer de novo. É um dia muito curto, tanto que o alemão tem um processo aqui que eles chamam de depressão por causa do dia ficar frio, escuro, né? Sempre nublado, cinza. Por isso que eu pego e me mando pro Brasil, porque daí eu vou curtir o Natal com a família e tal. Pegar o verão lá, porque eu não gosto de passar o inverno aqui não. Então, mas depois também tem o snowboard, ski, que daí é outra, também faz parte. O Natal aqui é muito bonito. Mas vamos lá. A ideia de fazer o vídeo para vocês hoje na verdade, comecei com essa sequência aí, depois tanta gente veio me visitar, e são coisas assim que agora tá ficando diárias, as pessoas vêm me perguntar, e coisas do dia a dia. Eu falo, além de ser diretor de empresa, eu vou virar mentor, coach, mas é interessante, que eu vejo assim, é legal você poder compartilhar das experiências, então... E o legal de você ajudar é bem isso, eu acho que como cristão essa é a grande diferença, você amar e não receber nada em troca. Então é por isso que eu estou fazendo isso aí também, é compartilhar com vocês, porque eu aprendi o seguinte: primeiro você tem que mudar dentro, você tem que mudar aqui, ó. Se você não mudar internamente a tua mentalidade, você vai poder mudar o teu estilo de roupa, carro, você pode trocar até de parceiro, casal, tal, mas se você não mudar aqui dentro, você não vai mudar a tua vida, você tem que mudar primeiro aqui dentro. E é profundo isso que eu vou passar para você, se você pegar... pode fazer toda a diferença, e é um processo que você vai precisar, porque a nossa vida ela é formada por crenças. Então nós somos, é normal, é como um computador que você vai instalando, ele vai guardando, você vai armazenando memórias, e com base nisso também a gente tem nosso instinto. Então automaticamente o teu cérebro ele vai resguardar você para que você não cometa de novo certos erros. E aí a ideia, qual que é? A ideia é você pegar e não ter isso, você não ficar Deixa eu ajeitar a câmera aqui, né? Isso. E a ideia é vocês não... o que é isso? Não ficar travado, porque daí você, através dos medos inconscientes, você não consegue prosperar. E a prosperidade, tipo, para muita gente é uma coisa muito longe. Então, existe uma linha muito longe daquilo que você quer chegar e do que você está hoje. Por quê? Porque você não tem experiência, você não vê aquilo. Então... Eu já dei várias vezes esse exemplo, eu acho que eu repetir ajuda, mas é um exemplo para mim que ficou muito claro, e eu comecei a entender ele com o tempo muito melhor. Então eu vou te dar um cheque agora, eu te dou um cheque na mão, não sei se vocês conhecem o que é um cheque, mas é algo que hoje em dia quase ninguém mais usa, né? Mas eu escrevo um documento, eu estou te dando um documento no qual eu afirmo para você que no dia... Daqui a 12 meses você vai poder depositar esse valor. Então, eu estou te dando um valor de 1 milhão. 1 milhão de euros para que você possa depositar daqui a 12 meses na tua conta corrente. É garantido isso e você tem certeza que você vai receber. Vamos dizer que é uma carta de crédito do banco. Eu deixo esse recurso já pré-depositado para você e você sabe que daqui a 1 ano você vai poder pegar e resgatar esse recurso. A pergunta que eu te faço: você é milionário hoje ou você é milionário daqui a 12 meses? Então, eu posso te afirmar com toda certeza, você é milionário hoje. E por que eu estou falando isso? Porque a tua mentalidade, o teu mindset, ele já é nos planos desse 1 milhão. Você vai sair da minha sala aqui, eu te dei esse documento, o que você vai fazer? Você vai começar a sonhar, o que eu vou fazer com esse 1 milhão? Você vai planejar nos próximos 12 meses, vão ser em função do que eu vou fazer com esse 1 milhão. Então você já é um milionário, porque você tem certeza que você vai receber, e você já está trabalhando em cima disso. Por isso que eu te digo, você quer trabalhar em cima, você quer alcançar algo, você tem que viver como se você já fosse. Aí que está o segredo. E isso é muito louco, porque por isso é difícil você criar isso, porque você não sabe o que é. E isso chama fé. Por isso que também quando você lê em Tiago, que fala que Abraão... ele foi justificado pela fé dele, por quê? Porque Abraão, ele cria em coisas que ele não via. Eu não quero me aprofundar muito nessa questão bíblica, mas a fé, ela é muito louca, porque a fé, ela está linkada naquilo que você não vê, você tem esperança naquilo que você não vê. E só que assim, é muito real isso, você tem que ter muita certeza, daí você trabalha em cima disso.
Então, todos os projetos que eu faço, todo o meu planejamento, o meu foco está onde? Naquilo. Só que eu vivo como se já fosse. E outra, eu não tenho um plano B, tá? Porque as pessoas não são focadas. Então, se você tem um plano focado, você não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Você tem um alvo, você tem um foco, você vive, você começa a falar. Então, um exemplo claro para mim, como é que eu vim para a Alemanha? Você acha que eu consegui planejar que eu ia comprar uma empresa milionária na Alemanha, que tem clientes em 61 países, que eu ia ter esse network que eu tenho hoje, China, Índia, e mundo afora, agora Algéria, hoje de manhã ainda recebi uma mensagem de um cliente da Algéria. Então, você pensa, pô, como é que pode isso, né? Então, o que acontece? Eu tinha um foco, era vir para a Alemanha, e eu sempre tive o foco na questão eu sempre estudei muito essa questão empresarial. Você vai se preparando, por quê? Então, eu fiz treinamentos. Como que faz um equity numa empresa? Como é que você quer comprar uma empresa se você não entende equity? Comecei a estudar o que é equity. Escutei uma vez o Flávio Augusto falar sobre isso, falei, cara, vou atrás. Aí comprei aquele programa que eles tinham lá, Powerhouse, e comecei a olhar, falei, pô, vou atrás. E comecei a investir em mim. Por quê? Porque eu queria entender isso. Então, primeiro, se você almeja ser empresário, ganhar mais, vamos lá, todo mundo sonha em ser milionário. Então, se você almeja ser milionário, você tem que mudar. Então, tem alguns livros, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui, se ele está aqui, quero mostrar para vocês. Eu sempre tenho livros que são muito bons que estão aqui. Os Segredos da Mente Milionária. Deixa eu ver se ele está aqui comigo. Acho que eu guardei. Estava lendo esses dias, revisando ele. Por quê? Porque é de Edward Harvard, acho que é o nome dele. Por quê? Porque são livros que formam e mudam o mindset. São ideias, são conceitos. Falei, Segredos da Mente Milionária. Eu olhei quem é o autor. Falei, pô, legal esse livro. Napoleon Hill. Você tem que estudar. São pessoas que estudaram conceitos de pessoas prósperas. Tem conceitos preciosos. Você tem que aprender. Por quê? O rico, ele pensa diferente. Então você tem que... Como é que o cara... Você conhece alguém que é rico? Primeiro, você tem que conhecer alguém. Se aproxima, olha como é que o cara pensa, começa a modelar essas pessoas. Você tem que mudar aqui dentro. Se você não mudar aqui dentro, são duas coisas que vão formar a tua vida. É o ambiente e as pessoas. Isso é o principal. Então, o ambiente errado ferrou você. E as pessoas erradas ferrou você. Já era. Então, esses dias eu fiz uma coisa que fazia muitos anos, contar a história para vocês agora, rapidinho. Sou famoso storytelling, né? E então, o que eu fiz? Eu fui escalar, peguei depois mais de 20 anos casado, nunca tinha feito mais isso. Um amigo meu veio do Brasil, a gente foi escalar nos Alpes, fomos andar de snowboard, fiz stand-up com ele no mar Mediterrâneo, fizemos alguns 1000 quilômetros aí pela Europa e curtimos a Europa inteira. E um amigo meu de infância. Dos meus amigos de infância, eu tinha, vou dizer, um grupo bem bom, assim, 6, 7 amigos, desde a pré-escola, sempre junto e tal. Só que o que acontece? Desses prosperaram eu e mais um, eu vou dizer. Os outros, você vai, a pressão vai. Aí tem gente que a gente se encontrava toda terça-feira, até alguns vão ver agora, vão ficar de cara. Mas toda terça-feira eles se encontravam, para quê? Fazer um churrasquinho, tomar uma cerveja. Eles estão lá até hoje, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Quando eu olho aqui, não me assusta. Por quê? Porque não tem como. Como é que você quer avançar na vida? Então, são coisas que você passa por chato, você é o idiota. Pô, Andreas virou... O cara é arrogante, vai passar por arrogante. Uma pessoa convicta, ela sempre vai passar por arrogante, tá? Isso é bem normal. E aí o que vai acontecendo? Porque você tem uma convicção, você começa em... Só que daí com o tempo, puto, você viu? Olha o Andreas lá. Só que demora, a hora que você chega lá, daí é pior ainda, porque quando você prospera, é pior. Daí vão falar muito mais mal de você. Por quê? Porque você é um tapa na cara de quem sabe que podia ter feito igual. Porque todo mundo sabe que eu sou o Andreas lá do Curitiba, do Boqueirão. A gente brincou muito essa viagem, aí falei, pô, vim lá do Boqueirão. Então, mas por quê? Porque mudou o mindset. Eu não sou melhor que ninguém, não mudou nada. Eu só fui atrás e eu comecei a entender isso. Então, se conecte às pessoas certas, desconecte das pessoas erradas. Isso é fundamental. E mude o ambiente. Você tem que ir para ambientes melhores. Comece a frequentar lugares diferentes. Então, foi isso que eu fiz. Uma das coisas que eu queria focar em vir para a Alemanha. Então, quando eu coloquei esse desenho, vou para a Alemanha, eu comecei a falar sobre isso todo dia, comecei a pesquisar sobre isso todo dia. E eu fui buscar meu caminho. E eu tinha planejado vir para a Alemanha, era que minha ideia era vir em 5 anos. O que aconteceu? Em 2 anos eu estava aqui. Apareceu a oportunidade, porque eu só falava nisso. Então as coisas mudam. Eu vim para cá como? Um salário baixo. Por quê? Olhei a oportunidade. Tem condição de viver? Tem. Então, eu já tinha uma qualidade de vida? Baixei. Padrão lá embaixo. Comecei a história.
da minha história aqui na Alemanha, se você olhar, você não acredita. Só que aí entrei numa empresa, nem imaginava que estava tendo problema de sucessão familiar. Só que daí o que acontece? Eu conhecia de equity, eu dominava processo financeiro, eu fiz muitos treinamentos sobre liderança, eu entendo de gestão. Você sabe ler um fluxo de caixa? Então, como que você quer crescer se você não tem esse linguajar? Comece a estudar sobre. Você sabe ler um balanço? Então, vai lá, começa. O que é isso? O que é um DRE? Começa, você tem que aprender. Então, vai atrás. Hoje, com todo esse recurso, ainda mais agora com a inteligência artificial, não tem desculpa para as pessoas sentarem e não prosperarem. É um absurdo isso. Então, você hoje só não prospera porque não quer. Você tem que olhar, você começa a viver, você vai mudar o teu mindset e é dia a dia. Eu sempre falo assim, ó, você vai ficar milionário, eu prometo isso para você. Se você tiver um foco, se você estiver focado naquilo, você tem que mudar interno e esse dia vai vir. É um dia, só que ele demora para chegar. Você tem que ter um fluxo, é uma constância até você ir para lá. E aí quando você pega isso, aí você vai descobrir que são coisas que não tem nada a ver, que o recurso nem está nisso. Você só vai entender um caminho que foi até lá. E aí, se você for uma pessoa que mudou realmente e conseguiu entender isso, começou a mudar a maneira de pensar, você vai ver que isso nem move mais você. Porque o recurso, você não dá mais nem valor para isso. Por quê? Porque daí você tem um propósito claro, você é muito mais generoso, você muda o teu foco, você muda a tua maneira de pensar. Porque o problema da pessoa, quando ela não tem, ela é muito escassa. E aí, quando você não tem, é pior ainda. Por isso que, quando eu falo com as pessoas, é um confronto, principalmente para quem é cristão. Eu falo, eu gosto de ganhar dinheiro. Nossa, aquilo é um negócio assim. Eu falo de boca cheia, assim, eu gosto de ganhar dinheiro. Aí o pessoal acha um escândalo isso. Ai, como é que pode? Só que o que acontece? Se eu te der R$1.000 ou 1.000 euros na tua mão agora, eu falo, é teu, você vai ficar feliz. Mas por que você não fala isso? Porque é feio falar, eu gosto de ganhar dinheiro. Tem nada a ver. Como é que você quer ganhar dinheiro se você nem consegue falar que você gosta de ganhar dinheiro? Então, o que eu tenho experimentado, até na minha família que eu observo, as pessoas que não têm, elas falam de dinheiro o tempo todo. Quem tem dinheiro, ele não fica falando de dinheiro. Você acha que eu fico falando de dinheiro o dia inteiro aqui? Eu fico falando de negócio, onde é que eu vou fazer? Por quê? Porque tem meu propósito. O que eu vou fazer? Vou gerar ali, vou fazer aquilo. Não está nem ligado. O dinheiro é uma consequência. Você aprende isso com o tempo. Então, daí você nem dá valor para ele. Mas o problema é que quando você tem essa trava lá dentro de você, aí você não consegue fazer ele vir na tua mão. E isso é que é o problema. Por quê? Porque você mesmo já gerou essa trava em você. Então, a prosperidade, eu estou usando dinheiro porque todo mundo adora esse assunto, né? Mas na verdade, é tudo assim. Em todos os aspectos da vida é assim. É mesmo relacionamento. Relacionamento é a mesma coisa. Está procurando alguém, pessoa que não tem, só fica... O cara que está, ele só tem que construir, tem um propósito por trás, é muito diferente. Então... eu quero falar que tem uma essência por trás disso, você vai ter que mudar aqui dentro, não tem nada a ver com o teu estudo, não tem nada a ver com a tua formação acadêmica, ela está linkada à tua maneira de pensar, a quem você é, a identidade e o propósito são muito importantes. Por quê? Porque elas estão linkadas em Deus, são a tua essência, quem você realmente é, isso que você tem que resgatar, porque as tuas experiências tiraram a tua originalidade muitas vezes, você tem que voltar a ser quem você é, e isso que é o fundamental, o mais profundo da vida. E eu estou compartilhando isso com vocês, porque são coisas que me movem, que eu gosto de pensar no dia a dia, e eu acredito que isso pode te ajudar também. E se você quer entender um pouco mais, tem alguns outros vídeos que eu estou gravando agora numa sequência aí, e vamos ver se eu continuo, porque eu conheço bem da parte da digital, por aí vocês vão ver que eu não tenho nem Instagram, nem LinkedIn, eu não gosto de mídias sociais, eu não uso, então esse que é o problema, eu não sou um usuário, apesar de conhecer muito do assunto. Inclusive, tem um dos maiores youtubers aqui da Alemanha, é amigão meu, troco muita ideia com o cara, ajuda ele nas estratégias e tudo, porque eu domino bem essa parte do marketing digital, AdWords e tal, mas não é uma coisa que me move. Então, por quê? Porque eu não sou usuário, esse que é o problema. Eu uso para ganhar dinheiro, mas não para consumir. E agora eu tô tendo que gerar conteúdo, eu tô aprendendo aqui também. Então, por isso que sai com essa qualidade aí também, porque, tipo, eu tô fazendo porque tô fazendo, entendeu? Para ajudar vocês, não tem nada, o interesse por trás é bem diferente. Então, eu realmente entrego esse conteúdo para vocês de coração, então se você acha que gerou valor para você, compartilha com outros aí, curta para o algoritmo aumentar um pouco isso aí, tá bom? Com o tempo eu vou melhorando para vocês. Um forte abraço e vem comigo que juntos nós vamos fazer acontecer.